Olá, olá, pessoal. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres que Transformam o Mundo. Eu sou a Priscila Leitner e se você está aqui e não sabe o que está rolando por aqui, nesse podcast a gente escuta histórias. A gente escuta histórias de mulheres, as suas jornadas pelo mundo e tudo que elas vêm fazendo e construindo. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial, que é uma pessoa inspiradora para mim. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecê-la. A Liane Zink, bem-vinda, Liane. Pessoal, a Liane, ela é psicoterapeuta e ela só é diretora do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, o Instituto Brasileiro de Biossíntese. E a Liane, ela é uma pessoa global, porque ela viaja o mundo todo ensinando bioenergética, ensinando biossíntese. Ela está em todos os lugares. Ela estava contando aqui, vai estar na Geórgia, vai estar na Alemanha. E vocês vão poder conhecer um pouquinho da jornada dela, caminhando pelo mundo. Agora sim, bem-vinda a essa mesa. Obrigada, Priscila. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Muito bem-vinda, minha Muito querida. bom. Eu acho que eu vou começar falando que eu tenho 80 anos. Ai, adoro, adoro. Esses dias eu falei assim, não, porque a Liane tá com 76, daí a Léa me corrigiu. Não, Pri. A Liane fez 80, deu sério. Você vê que a pandemia deu esse hiato na nossa cabeça, Verdade, né? Mas, Liane, essa coisa de andar pelo mundo, eu acho muito interessante em você. Assim, tem muitas coisas interessantes na tua história. Você conta um pouquinho para o pessoal te conhecer, mas essa coisa de andar pelo mundo, ela começou quando? Quando que foi Nossa. que você começou a perceber que você era essa andarilha pelo conhecimento, seja aprendendo, seja ensinando? Conta um pouquinho dessa jornada. Eu acho que primeiro tem que falar que 80 anos eu já andei bastante. Andou muito. Né? E que eu me formei em Curitiba, Sim. não, na Universidade Federal do Paraná, que eu tenho o maior orgulho. E eu acho que tudo começou ali, Priscila, porque eu casei com um paulista, né? Eu sou do Paraná. E ele, por ser da telecomunicações, andou o mundo e me ensinou a ser uma mulher alada, entendeu? Na verdade, foi o Roberto. Porque eu morei em Curitiba, de Curitiba saí, fui para Campinas, de Campinas fui para Bahia, da Bahia para a Alemanha, da Alemanha para o Rio de Janeiro, do Rio para São Paulo. Então, eu acho que eu já tinha esta vontade de alcançar o mundo, mas você sabe que não é fácil, né, Priscila? Então, veio o primeiro convite nos anos 80, que foi da Esther Frankel, para trabalhar em Portugal. Ela era coordenadora do curso de biossíntese em Portugal. E depois na Espanha, uma vez foi em Granada, depois foi em Madrid. E assim eu comecei a pensar, nossa, eu gosto disso. Aí eu fui morar na Alemanha. Quando eu morei na Alemanha, teve um primeiro momento que eu fiquei dona de casa. Foi? Aí depois eu falei, não dá mais, não aguentei, entendeu? E conheci lá uma terapeuta muito interessante, do Caritas, da Alemanha, que ela sabia psicodrama, mas ela já me conhecia de nome aqui do Brasil. Olha que interessante. E aí ela me convidou para participar dos cursos dela de formação na Alemanha. E aí começou tudo. Foi pela Alemanha que Foi você começou. pela Alemanha, em 1985, quando eu morei lá. E fizemos os primeiros grupos lá. Depois ela saiu da coordenação do grupo, passou para mim, assim, pega que o filho é seu. E eu, a partir daí, estou até hoje lá com este grupo. É o mesmo grupo desde 85, Liane? Algumas pessoas, sim, já passaram muitas pessoas. É um grupo que se modifica, mas é originalmente o mesmo grupo. Originalmente tem pessoas que eu conheci com 18, 17 anos, entendeu? Que interessante. E aí foram agregando, saindo pessoas, etc. E está até hoje. É um grupo muito sui generis. O da Alemanha não é igual ao de Portugal, da Espanha, de Praga. É outro grupo, porque lá é um grupo de terapia. Então eu vou, tem uns psicanalistas e pessoas que não fazem um trabalho corporal lá, e eu sou terapeuta. E dou supervisão sobre aquilo que eu faço. Né? Então é um grupo que eu amo de paixão, e às vezes eu falo, chega, né? Eles falam, não, vamos lá.
Então, começou quando eu morava na Alemanha já. Que interessante. Que a minha inquietude já me levou a falar, o que eu faço aqui? Eu morei em Munique. E aí conheci essa terapeuta, Mara Herrmann, que era brasileira. E é brasileira. Ela é brasileira. Ela é brasileira. E é que eu nunca mais a vi. E ela me convidou e ela fazia as questões. Eu já tinha formação em psicodrama. Sim, é verdade. Né? Você fez psicodrama eu também. Fiz psicodrama, né? Todo o meu caminho que começou na psicanálise. Né? Sim. Eu acho que isso é tão importante, entendeu? Com certeza. Começar na psicanálise, ter toda essa base. Né? Eu tive uma base imensa da Escola Argentina do Emílio Rodrigues e da Marta Berlim, né? Que é um orgulho na minha vida ter sido aluna, formadora, coordenadora de grupo. Eu ficava assim, lá sentadinha. Imagina a Liane jovenzinha lá coordenando o grupo. Eu era assistente, ficava lá todo final de semana para aprender. Depois fiz psicodrama, então lá ela era psicodramatista. E aí ela falou, mas eu não sei trabalhar o corpo. Eu já estava na bioenergética, já tinha fundado o Ágora, Centro de Estudos Neorreichianos, com a Regina Favre e com o Carlos Brigante. Quando eu saí daqui, eles continuaram e eu fiz um hiato e fui para lá, né? Eu sou muito aventureira nessas coisas. A tua aventureira interna, ela é muito presente na tua vida, né? Vamos, entendeu? Gosto. E aí comecei na Alemanha. Da Alemanha, eu conheci o Richard Hoffman. Sim. Lá, porque ele veio fazer um workshop meu também, etc. De lá ele falou, eu tenho um curso que a gente começou como biossíntese, ele começou como biossíntese em Praga. Que estou lá desde os anos 80 também, até hoje. Eu acho que eu sou uma pessoa duradoura, entendeu, Pri? Porque eu vou e eu fico até hoje. Eu estou em Praga até hoje. Porque você nutre esses grupos. Pode até ser, né? Você é nutritiva para esses grupos, né? O grupo de Praga, o grupo da Alemanha. Você tem um grupo no Japão também, não tem? Aí eu tinha um grupo no Japão, convidada pelo Rubens Kignall. Sim. Que daí ele era coordenador lá. Eu coordenava a Alemanha, a Esther Franco coordenava Espanha e Portugal, o Richard coordenava Praga e o Rubens Kignall coordenava o Japão. Então, aí veio pelo Rubens um convite para ir para o Japão. Você foi muitas vezes para o Japão? Fui muitas vezes para o Japão, quase uns 10 anos, uma vez por ano, né? E maravilhoso também, né? O que eu acho fantástico, porque eu fiz um mestrado em Ciências Humanas, então tem um lado meu que gosta, né, desse lado, assim. O quanto que é interessante e enriquecedor para ti, assim, me fala um pouquinho da tua visão como pessoa até, como terapeuta, estar nesses diferentes grupos em culturas tão diferentes da nossa, né? Nós brasileiros somos todos, né, muito extrovertidos, né? Somos vistos assim até, né? E como que é estar em culturas como a japonesa, como até mesmo Praga, que tem toda uma história, né? Para quem estudou essa história sabe que tem toda uma história ali também de muito conflito. Como que é isso, assim? Como é que é isso para ti? Eu fui para Israel também muitos anos. A Rússia também. Israel, a Rússia, agora estou entrando na Geórgia, lá perto do Afeganistão. Sim. Então, eu acho que eu aprendi tanta coisa, Priscila. Eu aprendi, por exemplo, a entender que a minha cultura não é superior à cultura dos países que eu vou. Claro. Sabe, eu acho que tem gente que fala, a música brasileira, que legal, e vai lá e acha que a música brasileira é o máximo, a cultura brasileira é o máximo. E eu uma vez estava num congresso que tinha um brasileiro que punha música brasileira e achava o máximo. Veio um americano para mim e falou, pede por favor para ele mudar a música. E foram aprendizagens assim de... Eu sempre chego antes num país para sentir o cheiro, porque é muito diferente. Sim. Para sentir o gosto da comida. Os sabores daquelas comidas, né? Que as comidas são super diferentes. Para andar na rua e olhar o povo, para depois poder entrar no meu trabalho.
cada país tem uma comida, um cheiro diferente, uma maneira de ser, uma maneira de se expressar. No Japão, por exemplo, que eu acho que... Bom, adoro a comida japonesa, mas não é tão fácil também. Você fica lá 20 dias, um mês, comendo só aquela comida. Né? Tinha dias que eu falava, eu quero uma comida ocidental. E às vezes era difícil. Mas, por exemplo, eu entrava nos grupos no Japão, e japonês leva 5 dias para olhar para você, entendeu? Olhar nos olhos, né? Olhar nos olhos o tempo inteiro assim. E você fala, eles não gostam de mim. Não é possível. Aí você vai ficando paranoica. Aí você vai dizer, não tem como entrar aqui para fazer esse grupo. Mas, na verdade, você vai vendo que quando eles vão fazendo esse gesto de olhar nos teus olhos, é verdadeiro. Eles te enxergam. É bonito, né? Você fica emocionada. É uma imagino. coisa que aparece, daí você fala, bom, eles vão se entregar no trabalho. Ao passo que outros países que te confrontam já assim, quem é você? Muitos países, quando eu viajava com o Brigante, que foi um grande companheiro de viagem minha, eles não pagavam para mim porque eu era mulher. Mas, na verdade, eu era a coordenadora do grupo. Eu sou a convidada. Eu levo professores comigo, levei muitos. Mas quem está convidada sou eu. Então, toda a questão, quanto custa, como é que era comigo. Mas na hora de me pagar, você é mulher, o dinheiro não te dou na tua mão. Olha. Então... Eu estou até escrevendo um livro sobre minhas histórias no mundo, viu, Pri? Que seja já o anúncio desse livro que queremos. E aí, eu acho que a vivência de você aprender a cultura do outro, aprender o respeito e não se colocar acima. Eu tenho muito orgulho da minha cultura e de ser brasileira. Você sabe que eu sou filha de militar, né? Então, me dá muito orgulho. Eu tive esse orgulho todo. Mas não pode ser acima. Porque se for acima, eu não encontro com eles, eu não respeito eles. E esta é uma aprendizagem que eu acho que você vai ser uma pessoa que vai andar pelo mundo, tenho certeza. Acho que sim. Não, a gente tem que saber, entendeu? Porque eu vi muita gente não ser mais convidada, não poder ir. Você tem que entender que naquela época, os anos 80, os anos 90. Se hoje já é difícil, imagine lá atrás. Não, a mulher, quem é você na Rússia? Uma mulher sul-americana que vem aqui para nos ensinar. E aí eu falei para um deles assim, nossa, eu venho de um país tropical, cheio de sol, maravilhoso. Ele falou, onde é isso? Eu jamais poderia morar num país desse. Todas essas coisas você tem que agregar na hora que você for fazer o trabalho, porque senão você não vai até as pessoas. Requer um nível de flexibilidade interna, de acomodar isso tudo, né, Eline? E de saber muito, entendeu, Priscila? Com certeza, porque lá você não consegue ir de qualquer jeito. Não dá, claro. Não. Lá na Rússia, eles sabem tanto Reich que eles falam assim, mas fala para mim o que o Reich disse na página 25, sei lá, entendeu? É quase um quiz. E aí você tem que entender essas coisas nessas culturas. Com certeza. Mas eu acho, você falou uma coisa, eu acho que nossa maneira de ser brasileiro, não vou dizer nem jeitinho, né? Mas o nosso jeito de ser encanta. Porque nós somos multidisciplinares. Eu nunca fui uma pessoa de um pensamento focado na ponta da agulha, uma coisa só. Eu sempre fui muito inquieta em relação às formações, né? Então não fiquei assim, eu podia ter sido psicanalista e pronto. Eu tinha toda a cama para isso. Tudo pronto, Tudo. Eu fiquei 25 anos com o Dalmiro Bustos do psicodrama. Podia ter sido psicodramatista. Mas acho que eu tenho essa inquietude de busca o que falta em mim. O que eu preciso. Também me identifico com isso. E como que é rico, né? A gente poder agregar coisas e aprender coisas. Exatamente. Né? Diferentes, às vezes que você não vai usar tudo aquilo, não vai se identificar como aquilo, mas você tem isso em você, esse conhecimento. Eu fico impressionada como as pessoas ficam focadas, monoteóricas, entendeu? É a crença daquela teoria que vai curar o mundo e pronto.
Dizer, a minha inquietude nunca deixou fazer isso, tanto que você vê que o Instituto é um instituto aberto nesse sentido, né? Com certeza. E isso era uma coisa que encantava as culturas lá fora. Nossa, você fala de bioenergética, mas você fala de biossíntese, você traz a psicanálise, você traz o psicodrama. Então, essa junção... Você navega, né? Navegava, porque era uma digestão minha. Era não é teu. igual a de ninguém, entendeu? Isso foi o meu sistema digestivo, que é capaz de fazer isso do meu jeito. Não é que eu estou dizendo que eu vou agregando uma teoria em cima da outra, entendeu? Porque você vai construindo o teu jeito, né? Exatamente, também vai ficando despedaçado. Fica esquisito. Né? Fica esquisito, fica fragmentado. Dessa forma fragmentada. Mas eu vou digerindo. O que cada uma tem de bom, né? Que você vai somando. Que daí eu vou somando e isso se transforma numa relação muito importante com o outro, porque eu fico vendo a pessoalidade do outro, a singularidade do outro, que ele precisa. Mais bioenergética, mais espiritualidade da biossíntese. Não, aqui eu preciso fazer um psicodrama. E vai abrindo muito. Eu quando morei na Alemanha não, quando eu fui trabalhar lá em 1991, eu vou todo ano, né? Eu conheci um homem que eu falei, agora encontrei a cura do mundo. E falei, vou seguir esse homem onde for, porque eu cheguei lá em Munique, ele estava lá e eu fui trabalhar com ele. Que foi o Bert Hellinger, das constelações familiares. Infelizmente, para mim, para muitas pessoas, sim. Eu tive formação com ele mesmo, e com os alemães, com o Jacob Schneider. E a constelação, para mim, pensando em tudo que ele me falou, porque a gente conversou bastante, ele dizia, olha, a constelação é para ser feita uma ou duas só. Porque você não pode ter uma alma tão emaranhada com trauma no passado. E as pessoas transformaram isso numa terapia. Por exemplo, eu não transformei. Eu uso mais como posso usar até para a pessoa olhar, etc. Mas fica de novo como algo que eu englobo. Recurso. Um recurso que eu englobo, entendeu? Sim. E aí eu posso usá-lo, né? E tem coisa que a gente se conecta mais, tem coisa que a gente se conecta menos. Exatamente. Faz parte. Né? A mesma coisa são dos países, né? Os países que eu me conecto mais, os que eu me conecto menos, entendeu? Que eu me sinto mais em casa, mas eu estou realmente trabalhando em cada país desse há mais de 30 anos. Imagina. Eu acho que eu mantenho relações, entendeu? Que bom. E com muito, o que eu vou dizer, com muita coisa nova. Porque também trabalhar em outro país, você tem que ter criatividade, né? Eu acho que você traz cada vez coisas novas, senão se você estivesse repetindo a mesma coisa há 30 anos, nem você aguentava. Não. Né? É você poder levar essa coisa, né? Sim. De trazer o novo. Eu estou sempre muito pesquisando o novo, interessada no novo. E acho que isso, para mim, me faz... Eu digiro. De novo, a digestão. Né? Eu faço a minha digestão. E, às vezes, fico assim, nossa, mas as pessoas acreditam numa coisa só, entendeu? Sim. Como se o cerimônia não fosse tão complexo. Né, Priscila? Eu acho que a complexidade do humano faz você ter mais ferramentas. Com certeza. Mais recursos, como você falou. Quanto mais criativos formos, né, também a gente consegue trazer as coisas com leveza e tudo mais. Sabe o que eu acho que... Você falou que o brasileiro é bem visto, né, no sentido de encanta, né, as pessoas. Eu acho que tem uma graciosidade no brasileiro, né, que é meio natural, claro, não são todas as pessoas, mas a gente tem uma certa graciosidade, que é leve, que é criativa, né? Lembrei disso falando da criatividade, que eu acho que é um recurso de conexão também que a gente tem, né? Uma graciosidade. Se a gente pensar em graciosidade que o Lowen falou, né? Graciosidade é espiritualidade. É espiritualidade, é Deus, claro. E eu acho que é uma coisa importante que você traz, porque esta graciosidade que né? É um corpo leve, é um corpo que se dirige com sensualidade. Que respira, que se sente. Respira, que se sente. Eu acho que eu sou uma mulher. Aos 80 anos eu posso falar tanta coisa porque eu me sinto livre. Ótimo, adoro, pode falar. Que, na verdade, usei sempre essa sensualidade.
em termos de não ser pesada, um movimento leve, trabalhar com música, não deixar de fora quantas vezes pessoas colocam uma teoria, a teoria pesada, né? Sim. E tiram essa sensualidade. Sim. Acho que isso é uma coisa que eu sempre levei nos meus trabalhos. Mesmo o Reich, né, que é uma teoria que se você vai ler a análise do caráter lá, você tem que dar umas respirada fundo, né? De vez em quando, que é uma teoria densa, é uma teoria muito legal, mas é uma teoria densa, né? Então, ensinar Reich de uma forma graciosa é para poucos, né? Eu acho que eu gosto muito atualmente, né? A gente está em 2024, não? Sim. A gente está revendo Lowen, Estamos. aproveitando tudo que ele fez, o que o Reich fez, mas trazendo para o moderno. Coisas novas. Trazendo para o novo, né? A bioenergética não pode ficar em 1940, 1950. Sim. Então tem que atualizar tudo isso. Eu venho escrevendo algumas atualizações da minha cabeça aí, que bom, com certeza. Muito bom. A gente está atualizando a análise do caráter, por exemplo. Como trabalhar isso sem ser aquelas caixinhas, tudo tão encaixadinho assim, nesse sentido, né? Sim. Mas eu acho que esta leveza, esta graciosidade que você trouxe, essa sensualidade, ela é importante, ela nos diferencia mesmo, sim. Priscila. Às vezes, super mal entendidos, né? Pode ser mal interpretada. Pode ser mal interpretada. Você já foi mal interpretada em algum país? Vezes. Conta uma história. Dá um exemplo. Vamos contar um exemplo disso? Claro, o povo vai adorar. Eu estava no Japão e aí, de repente, estava numa festa com os grupos. Eu nunca vou... A gente estava na festa do grupo. E até no lugar do grupo, e assim eu subi em cima de uma mesa e comecei a dançar em cima da mesa. Nossa, o que você acha que aconteceu? Morreram do coração. Morreram do coração. Fui repreendida. É aquela história que eu estava te falando, como você se comporta, porque para mim, subir em cima da mesa e dançar era uma coisa tão fácil de fazer. Tiveram muitas coisas, né? Essa história de você ser mulher, não pegar o pagamento, a história de você ser mulher e não poder... Em Israel, por exemplo, eu fui trabalhar, eu estava com uma blusinha assim, bem decotada, e a moça que era coordenadora lá falou assim, não pode ir assim, porque assim tá demais, está muito sexualizado. E aí você pensa, nossa, eu tenho que me cobrir para trabalhar aqui. Que seria uma roupa que você andaria normal em São Paulo. Seria uma roupa que você vai em qualquer lugar no Brasil, né? E aí você tem que... Mas como? Eu estou muito sexualizada, entendeu? E essas coisas é que você tem que entender lá que... E repreendem mesmo, e falam mesmo, entendeu? Aqui no Brasil se chega, a gente é mais colonizado, né? Sim, verdade. Se chega um americano e está todo espalhafatoso, vestido, você não fala. No máximo o pessoal fala, um gringo aí, né? Gringo, entendeu? Porque a gente é colonizado. Uma vez eu fui no aeroporto esperar a Gerda Boysen, a da Biodinâmica. Sim, né? sim. E foi incrível, eu não sabia se eu respirava, se eu ria, o que eu fazia, porque a Gerda tinha uns chapéus na cabeça, maravilhoso, entendeu? Aquele chapéu inglês mesmo, cheio de fruta e não sei o quê, flores, e eu falei, nossa, eu não falei nada para ela que não se usa isso, entendeu? Claro, mexi. Mas se fosse ao contrário lá, eles falariam. Eles falariam. Eles falariam. A gente é mais cultura. Colonizada, é cultura, né? Agora que a gente está saindo da colonização, né? Sim. Finalmente. E mesmo esses mal entendidos, mesmo esses momentos que você foi mal interpretada, de alguma forma você continuou estando nesses grupos, né? E lidando com isso, né? Exatamente. Eu acho que também requer a gente saber lidar, ter jogo de cintura para lidar com isso, né? Às vezes que a gente erra, às vezes que a gente não manda tão bem, né? Às vezes que o outro não nos compreende, né, Eline? Eu podia fazer um livro sobre os meus erros, viu, Priscila? Na clínica. Mas é assim que a gente cresce, né? Nas viagens, entendeu? Podia fazer um livro sobre isso. Agora, a capacidade de você não ficar paranoica, claro. Não ficar, saber nossa, isso é contra mim, e dizer, não, eu estou errada, peço desculpas. Foi uma aprendizagem grande também como terapeuta.
Sim, né? imagino. Foi uma aprendizagem. Imagino. Poder se desculpar, poder dizer não foi por aí, poder falar de outro jeito, entendeu? É uma aprendizagem, mas não só nas minhas viagens, eu acho que é uma aprendizagem aqui no Brasil também, né? Claro. Você tem que também entender. Eu trabalho muito no Nordeste, trabalho em Natal, já trabalhei muito em Recife. Sim. E essa coisa de você não chegar lá também como uma paulista colonizadora, né? Que há realmente uma fragilidade Mesmo nisso. dentro do Brasil há essas tensões, Mesmo né? dentro do Brasil a gente tem essas tensões, né? E que você também não vai lá que nem uma paulista desvairada, da Pauliceia desvairada, e fica lá desse jeito. Você também tem que ter cuidados no próprio Brasil. Né? Também é uma grande aprendizagem trabalhar aqui dentro em vários lugares. Com certeza. Né? Eu gosto muito também. Eu tive em Natal também algumas vezes dando aula e gostei muito de estar em Natal, porque é uma outra cultura, dá para dizer que é Brasil, mas é outro jeitinho, né? Outro Até jeito. de ser alunos, né? Outro Agora, jeitinho de ser eu aluno. acho que qualquer coisa que desenraize a gente, que tire daquele lugar que você está sem parar 360 dias por Sim. ano, e que é como se você levantasse da cadeira, voa e volta e senta na própria cadeira, seja onde for, é muito interessante. É interessante, né, Lene? Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas, Lene, que com a pandemia isso aumentou, mas isso já existia antes da pandemia, que são os nômades digitais. Né? Muitas pessoas que circulam pelo mundo, como você, né? Claro, é diferente, porque você tem o teu canto aqui, você tem o teu chão aqui, né, em São Paulo. Mas como que você vê, né, toda essa abertura para esse lugar de movimento de que algumas pessoas estão escolhendo ter, né? E que algumas faziam sabático e agora esse sabático até virou o jeito de viver, né? Desse jeito de viver que está cada hora num lugar e que, de certa forma, Lini, pode parecer muito legal num primeiro momento, mas eu, inclusive, tenho uma paciente que tem um TPS, transtorno de estresse pós-traumático, por ter, na sua infância e adolescência, cada hora morado num lugar, né? China, Indonésia, Uruguai, Brasil, e isso virou um trauma na vida dela, né? Ou seja, pode não ser sempre positivo esse lugar de estar em movimento, de estar cada hora num lugar. Como é que você vê isso? Assim, veio na minha cabeça e fiquei com vontade de perguntar. Mas eu acho que é interessante, porque no fundo pode idealizar isso, né, Priscila? Eu acho que eu tenho uma coisa muito específica. Eu não vou para fazer compras, faço também, mas não só isso, ou jantar no melhor restaurante o tempo inteiro. Isso me cansaria. Sim. Quer dizer, eu vou para entrar dentro da cabeça das pessoas. Porque, na verdade, eu sinto que eu conheço a cultura, não porque eu estou andando na cidade, mas sim porque eu estou entrando dentro do psiquismo delas. E isso faz uma grande diferença. E requer um tempo e uma Porque abertura tudo tua. isso que eu chego antes e sinto o cheiro de novo, e sinto a comida, essa coisa toda. É muito diferente se eu viajo de férias. Claro. É outra coisa. Não é nem Eu não comparação. entendo a cultura, eu não entendo, porque eu estou lá de passagem, eu vou nos museus e volto. Ir para trabalhar no inconsciente da pessoa, no mundo interno dela, é realmente onde você conhece as culturas. Sim. É realmente onde você conhece um povo. Porque sabe? você toca na dor, você toca no jeito de ser, na identidade, você Claro. toca em várias camadas ali que são Claro. muito especiais, né? E tem muito outra coisa únicas. importante também. Eu acho que quando você está no mundo trabalhando, ou quando você está em outro lugar, que você sabe isso também, você fica muito mais. Teu superego é desse tamanho. Você fica muito mais solta para correr riscos, para dizer, eu vou fazer isso. Ah, eu estou invadindo ou não? Pode ser que sim, mas eu vou fazer para transformar. Então você tem uma soltura muito maior. Você sai da tua cadeira, você sai do teu grounding aqui. Na hora que você voa e você trabalha em vários lugares, você sabe isso. Na hora que você voa, os teus limites se expandem. Se expande. Né? Talvez seja isso que te cativou tanto nessa vida, né, Eliane? Eu acho que as pessoas que vão, eu quero fazer um ano sabático, e ficam andando de mochilão, ou ficam mesmo estacionados em algum lugar, cansam.
cansam porque a mesmice está com ela. Ela levou a mesma história dela para o Japão, entendeu? Na medida que eu vou sendo tocada pelo grupo, é outra coisa. Me toca. É uma Liane diferente que sai de lá. Totalmente diferente, entendeu? Porque eu sou afetada por eles. Sim. Não só pela cultura, né? Não. Mas por toda a história deles, por todo o trabalho deles, entendeu? Priscila, quer dizer, eu não estou passeando. Sim. Isso faz diferença. É muito cansativo. Eu imagino. É muito cansativo. E geralmente você fica quanto tempo em cada lugar, para as pessoas entenderem, né? Já cheguei a ficar um mês, entendeu? Hoje em dia, levando em conta, você tem 80 anos, que teu esposo deve pensar assim, Roberto deve pensar assim, que hora será que ela vai ficar em casa? Eu vou ficar agora um mês e meio. Mês e meio. Na Alemanha? Não, eu vou à Espanha, País Basco, Alemanha, 2 grupos, Praga e a Geórgia. Tá. E 2 grupos na Geórgia. Então, eu vou ficar um tempão fora agora. Tá. É claro que com a minha idade eu já fico pensando, uau, será, né? Vai ficar tudo bem. Eu nunca viajo sozinha, Priscila. Isso é uma marca registrada. Uma marca. Eu vou sempre com um acompanhante fóbico, entendeu? Alguém que eu dou a mão e fala, vamos comigo. Eu não gosto de comer sozinha à noite. Ficar lá jantando sozinha, tomando um vinho. Não sou eu, tem gente que adora, né? Uhum. Essa não sou eu. Gosto de estar com uma pessoa, de estar com alguém, de conversar. Então, acho que isso faz diferença também. Também você não está só, né? Eu acho que essa solidão pode ser difícil também. Chata, tanto num tempo, outro país, né? Tanto tempo. Agora, tem uma coisa, eu nunca me estressei. Olha, eu já viajei com quem você pensar, um monte de pessoas diferentes. Eu também falei outro dia, eu preciso escrever um livro sobre os meus professores supervisores, meus acompanhantes, entendeu? Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de estar. Eu imagino. Mas nunca briguei, muito raro. Na viagem a gente estava um ou dois que talvez se desentendeu, mas são pessoas muito agradáveis de estar, de jantar, de passear. São pessoas que topam também, porque às vezes entre um grupo e o outro tem 4 dias livres. Então pegar o carro e aí sim passear, easy ride. Aí eu gosto, entendeu? Fazer umas comprinhas, passear. Entrar no carro e dizer para onde eu vou, não sei. Igual eu adoro a frase do Zorba. Onde você vai, Zorba, depois que a Titiolina morreu, né? Eu vou aonde meus pés me levarem. Sim. E eu acho que tem um momento que eu preciso disso lá também. Onde vocês vão? Vamos aonde nossos pés nos levarem. É a Liane aventureira. Aí aparece isso, vamos parar nessa cidadezinha? Vamos. Que delícia. E aí junta também. É de uma aprendizagem incrível, né? Isso me faz terapeuta. Sim, com certeza. Toda essa experiência, quando eu volto de lá, eu sinto que eu sou uma melhor terapeuta. Olha que lindo. Porque expande. Eu não acredito em terapeuta com cabeça muito pequena, entendeu? Eu acho que daí ele fica limitado até no alcance, né? E você expande para o mundo, e você vai aprendendo com esse mundo, né? E isso vai te enriquecendo também, né? E o terapeuta não precisa voar, mas ele pode abrir a cabeça mesmo estando na cadeira mesmo dele, aqui, né? Mesmo não saindo de São Paulo. Saindo de São Paulo, de onde ele estiver. Pode abrir. O importante é abrir a cabeça, não ficar naquela coisa tão pequenininha, né? Sim. Eu tenho uma pós-graduação, né, que é a especialização do IPCAC. Eu acho que uma das coisas mais legais é que, além dela ser multidisciplinar, né, tem psicólogo, tem médico, tem nutri, tem fono, tem físio, TO, enfim, né? Uma galerinha da saúde, mas tem uma galerinha, né? Tem psicopedagogo também, né, no meio. E essa galerinha da saúde, ela é de tudo quanto é lugar do mundo. Tem gente de Portugal, tem uma que mora em Dubai, é brasileira, mas mora em Dubai. Tem uma, sabe, de vários lugares do Brasil. Tem uma que mora no interior do Maranhão. Eu fico assim, né? Quando que ela viria, seja para Curitiba ou seja para São Paulo, para fazer uma formação, se tivesse que vir todos os meses, né? Então, esse lugar da gente acessar um monte de gente, eu acho fantástico, assim, né? De poder
agregar, e são culturas diferentes, visões diferentes, e até corpos diferentes, né? Claro, são corpos Essa diferentes. subjetividade, até esse lugar desse corpo, é diferente. Se a gente compara aqui São Paulo com o Nordeste, já é diferente. Totalmente. Né? Da forma com que se olha para o corpo, com que se vive esse corpo. São corporificações diferentes, são corpos diferentes, são imagens corporais diferentes, né? É muito diferente você constituir um corpo na beira de uma praia ou constituir um corpo em São Paulo ou na Rússia. Sim, né? É muito diferente. Toda a história da Rússia de repressão está no corpo deles. O corpo das pessoas de Praga, a primeira vez que eu vi, porque eu fazia ainda aquelas leituras corporais de biquíni, de calcinha e sutiã, eu levei o maior susto de ver, primeiro de ver a lingerie deles, que era uma coisa assim, de algodão, parecia que eu estava vendo o quê? Eu nunca tinha visto, entendeu? A outra coisa era os corpos torcidos, maltratados, muito maltratados. E eu pensava, para onde eu vou entrar nesse corpo, que é um corpo tão desconhecido para mim? Mas em Praga tinha uma coisa interessante, e a gente saía para jantar, eles cantavam, eles são alegres. Cantavam, e eu dizia, mas nossa, que ótimo, vocês cantam muito. Aí eles me falaram, não, a gente canta porque a gente não pode falar. Pela repressão política, não pode nem falar com a esposa. Olha. E aí, então, eles aprenderam essa coisa de pôr a voz. E os primeiros clientes que eu tive em Praga, do grupo, eram coronéis do exército russo, mas eram de Praga. Então, imagina o nível de corpos tensão, torcidos pela uma tristeza, duro, né? pela repressão. Sabe, para fazer essa leitura e entender as fragmentações, e nem são fragmentações em Praga, são torções. Torções que você falava, nossa, onde essa pelvis foi parar em relação a esse peito, sabe? Siri se meteu. Então, aí você também tem que entender, a cultura faz, é isso que você falou. A gente de São Paulo é diferente lá, eles estão na praia, que maravilha, né? A gente está aqui. Então, essa leitura corporal, que a gente tanto ensina na análise bioenergética, ela não pode ser universal. E não é, não né? Não é. E o que salva, então, né? Se a teoria não é universal, o que salva? É a ressonância? Não, acho importantíssima essa tua pergunta, né, Priscila? Porque, assim, ela não é universal. A gente tem que fazê-la pessoal. Sim. A gente tem que pessoalizar. Antigamente falavam para mim assim, um esquizoide no Brasil é a mesma estrutura de esquizoidia lá no Japão? Não. Mas eu tenho que pessoalizar. Claro. Sabe? Olhar na singularidade. A gente vai ter que olhar na singularidade o tempo inteiro. Como é um esquizoide lá? Mas a teoria, eu posso dá-la do jeito que ela foi feita. Claro. Então, a gente vai dando a teoria, explicando a teoria como ela fez, como ela apareceu. É pedagógico também, né? É pedagógico, exatamente. Agora, na hora que eu vou fazer a clínica tem primazia em relação à teoria, né? Com certeza. Eu costumo dizer que eu sou um rato da clínica, porque eu sou extremamente clínica, né? Sim, também. Então, aí você vai trabalhando a olhada daquele japonês que culturalmente tem uma grande esquizoidia, qual é o sofrimento dele naquele momento. Né? Não dá para ser, olha, tudo é igual. O esquizoide aqui, o esquizoide de lá, não é. Não é, né? A cultura faz a gente e diferente. Nem precisa ser, porque a gente consegue Exatamente. olhar quer dizer, deveria conseguir olhar nessa singularidade, Claro. nesse lugar, né? Nesse lugar único. Né? Claro. Que assim a gente fica terapeutas com técnica e coração. Eu tenho essa expressão, né? Eu digo para as minhas alunas que eu ensino elas a terem técnica e coração, que só técnica é duro. E só coração também a gente não faz nada. Não ajuda ninguém. Só coração a gente vira ONG, né? Vou dizer que você fala. Técnica e coração. E daí essa técnica e coração faz sentido, porque você tem a técnica, mas você vai ter que pôr o coração. É a ressonância que você falou, né? Eu fiz um trabalho com as mulheres refugiadas da Ucrânia. Imagina. Lá em Praga. Gente, Priscila, foi difícil. Eu imagino. Foi muito difícil. Isso já faz tempo?
Não foi agora em 2 guerra? anos. 2 anos. Guerra, Já estava na em guerra. Elas são refugiadas. Daquelas mulheres que andaram de trem, de ônibus, de navio, que chegaram Pra fugir. para fugir da guerra. Os homens ficaram, porque não puderam sair por causa da guerra. E elas vieram com as crianças no colo. Sim. Carregando aqueles carrinhos, onde elas chegavam, davam para elas, os carrinhos já estavam esperando, né? Elas fugiram para a República Tcheca, para Praga. Elas foram por ali, E foram para muito lugar, mas essas estavam lá, né? E aí você pensa, nossa, como eu vou trabalhar? Falo ucraniano, falo inglês, nada. Elas não falavam nada de inglês. Nada. E, claro, tinha uma tradutora, etc, mas não importa, porque às vezes eu não escuto muito a tradutora, porque eu gosto de olhar. E aí você fala, uau, aí você disse uma coisa aí ótima, né? O coração como ressonância. Sim. Se eu não fosse terapeuta corporal, eu não poderia trabalhar com elas. Porque eu sou terapeuta corporal, eu pude trabalhar com elas. Porque o corpo está ali. E sabe o que eu fiz, Pri? É. Primeiro porque elas não têm identidade. Elas tinham, assim, aquelas crianças no colo, e eu fiquei engasgada, né, no primeiro momento. E elas tinham um papelzinho, que era o passaporte delas, que diziam que elas eram. Porque a gente é feita de identidades pelos nossos objetos, né? Sim. Eu sei que é minha cama, porque eu tenho um objeto aqui que me constitui, eu sei isso, eu sei aquilo. Nada constituía elas. Tem território, né? Nada, era uma bolsinha assim, totalmente desterritorializadas. Com aquela coisa ali, e o bebê delas. E aí eu pensei, nossa, na minha ressonância, né, como terapeuta corporal, o que eu vou fazer? A coisa mais simples que eu fiz foi, vamos respirar profundamente. E através da respiração profunda, elas puderam chorar, se expressar. Não precisa palavras. Não precisa. Tem hora que não precisa. Não, eu não precisava entendê-las, porque eu não ia trabalhar a mãe, o pai, o Édipo, sei lá o que delas, né? Eu ia trabalhar isto que o Reich trouxe tanto, que é o humano delas, e que é o que o Reich falou também, que eu adoro hoje, em 2024, acho que ainda cabe muito, que é essa autorregulação. E elas estavam sufocadas que nem você, provavelmente. Sufocadas que nem eu, que aquilo era o campo, né? Então, trabalhar a autorregulação delas um pouco, quando elas puderam chorar, puderam gritar, e não precisaram falar, deu um destino ao sofrimento delas, como diz o Alberto Cotta, né? José Alberto Cotta. Deu um destino. Então, mas são essas experiências que te constituem. É ressonância, é isso que você falou. Coração e... Técnica e coração. Técnica e coração. Foi isso mesmo. Legal que você falou isso. E a única forma que foi para mim, faça ground. Que ground? Aonde? No chão que eu não mereço? Naquele no chão papelzinho? que eu não estou? É naquele papelzinho? Então, trabalhar a respiração, que foi o sentido de si, o sopro de vida, poder desengasgar e chorar. Foi uma grande aprendizagem. Eu imagino. Foi uma grande aprendizagem. Fantástico. Tem que sair esse livro, Liane, para as pessoas. Eu acho que aqui as pessoas já conheceram um pouquinho de ti, mas eu acho que você não está contando nem 1% dessa história, né? Mas, Li, se você pudesse dar um conselho para aquela terapeuta que está chegando agora, né? Que ela fala assim, eu gostei desse negócio de corpo, porque você é porta-voz da bioenergética, da Biosynth pelo mundo, vamos pensar assim, né? E se você pudesse que todas as terapeutas que estão querendo olhar para essa área recebessem uma mensagem sua, né? Todas vão abrir o e-mail que você vai mandar. O que você escreveria para elas? O que você diria para elas? Eu acho que é não ter medo de tocar um corpo. Na medida que você se sente tão profundamente os registros da tua história no teu corpo, é você não ter medo de tocar o corpo. Porque eu acho que nós, às vezes, terapeutas corporais, ficamos assim, mas será que eu sou invasiva se eu tocar? Não sou. E o toque lá, mesmo que seja na internet. Eu não sou contra a internet, acho ótima a internet. E tocar o corpo através da internet também é possível. Também é tocar, claro. Né? Também é se tocar.
também não é só um corpo físico, né? Tem o corpo erógeno, tem tudo isso. Não tenha medo de tocar um corpo. Ou na tela, ou pessoalmente. Que tem uma quantidade de profissionais que não tocam o corpo, né? Ficam só na cabeça, com medo às vezes de tocar do corpo. Medo de tocar o corpo, entendeu, Priscila? É como se, nossa, vou invadir, vou abusar, vou isso, vou aquilo. E quando você está nisso que você falou, coração, a técnica não é abusiva. Não é, claro. A técnica está na ressonância. Sim. Né? Eu digo que na minha área de expert, né, que é a área do comportamento e transtornos alimentares, a gente é obrigado a tocar o corpo. Então. Porque a gente não tem como não tocar, porque o problema às vezes começou no corpo, né? Da insatisfação corporal, na falta de grounding, na falta de conexão. E que daí foi bagunçando a alimentação, foi bagunçando o sono, foi bagunçando o estresse, foi bagunçando outras coisas, né? Claro. E que às vezes essa dificuldade de se regular tem a ver com esse corpo que não tem percepção, né? Esse corpo desconectado. E o corpo registra tudo, né? E está tudo ali. É. E eu tenho muitas alunas que têm medo de tocar no corpo. Exatamente. E quando a gente diz tocar, não é esse tocar, é o tocar técnico, né? Respirar, né? Não é isso que você falou. É, o tocar com a técnica, né? Você sabe, eu vou contar o último caso. Conta. Eu tenho um cliente na Alemanha, porque você falou dos transtornos e eu vou te falar de um transtorno. E ele é húngaro. E ele foi filho de húngaros que moravam na Hungria na época da guerra. Eles eram 6 pessoas e uma batata para comer, na época do nazismo. E os nazistas vieram e pegaram o pai dele para servir no exército, no nazismo. Nem vou te dizer para quê, mas não importa. Foi isso, a família sobreviveu. E tão interessante, Priscila, então, ele não comia, ele não tinha comida. Passou uma geração, a filha dele quase morre de anorexia. Sim. Olha que desse teu trabalho, coisa incrível, né, transgeracional. Sim. Ele conseguiu comer depois, sobreviveu, etc. Mas eles tinham uma batata, ele passou fome. Sim. Passou a geração dele, ela ficou com transtorno alimentar. Sim. Ele depois ficou com doenças de pele. E total, nossa. Contato. Né? Uma loucura. Mas o interessante é que o transtorno virou um transtorno alimentar. A família dele, que não tinha que comer, na filha dele. A gente fala, que quase morreu. A gente fala muito da transmissão transgeracional dos transtornos alimentares. Quase como esse trauma familiar, essa ferida familiar que vai se espalhando e que é lindo a gente pensar nisso, assim. Eu já atendi no consultório de sentar a paciente, a mãe e a avó, porque elas não iam entrar, só ia entrar a paciente. Eu olhei para o corpo das 3 e falei, as 3 vão entrar comigo. Elas sentaram uma do lado da outra e as 3 tinham transtorno alimentar. Mas foi a filha que deu voz para esse transtorno alimentar. E daí pôde